A paz do Senhor, povo de Deus, a paz do Senhor para vocês, meus amigos, seguidores do canal Cristo acima de tudo, ou cristianismo acima de tudo, melhor dizendo, e Deus acima de todos. E você está no canal mais abençoado do YouTube, louco, mas é claro, por Jesus. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Estamos aqui para mais uma edição, e dessa vez da lição de número 13, tá? Estaremos gravando a lição de número 13 e ministrando o seu belíssimo, né, e aproveitoso conteúdo, certo? Que, é lógico, foi nosso comentarista Ezequiel Soares, né? Quem é o autor dessa lição, confeccionada, editada pela CPAD, né? Casas Publicadoras da Assembleia de Deus no Brasil. Então, mais uma vez, estamos com muita alegria, com muita satisfação, com muito prazer, aqui para trazer conteúdos abençoados para a sua vida, para a vida dos seus, né? Da poderosa Palavra de Deus. Esteja conosco até o final e você vai ser muito bem-aventurado, né, nesse estudo abençoado da lição de número 13, a última lição do trimestre, né? Estamos chegando, né, ao final do trimestre, e no segundo trimestre certamente virá umas lições, um seriado de lições abençoado como este, né? Estamos cada vez mais aprendendo da poderosa Palavra de Deus. Só perde quem não assiste e estuda o conteúdo da EBD, Escola Bíblica Dominical das Assembleias de Deus. É um verdadeiro curso em casa. Quem acompanha, quem estuda juntamente conosco, né, o seriado de lições da CPAD, certamente tem um curso gratuito, né, de teologia, principalmente a teologia básica, né, sistematizada, ok? Então você é um bem-aventurado. Você que pela primeira vez está assistindo nosso canal, por gentileza, né? Você que caiu de paraquedas aí, por acaso, né? Então você assine o nosso canal, não paga nada, é fácil e simples. Está escrito aí embaixo do vídeo, inscreva-se. Você clica com o seu dedinho e já está inscrito. Você não vai pagar nada, pelo contrário, você vai nos ajudar para que o nosso canal seja mais indicado pela plataforma do YouTube. Então você vai ser um bem-aventurado, abençoado, que estará nos ajudando. Você que já é inscrito, não pare de nos assistir, tá? Se possível, assiste 2, 3 vezes para você aprender o conteúdo, ok? Compartilhe para os seus amigos, para os seus vizinhos, para a Irmandade da Igreja. Não deixe de compartilhar. Consiga mais seguidores, se inscreva no nosso canal, né? Inscreva o pai, inscreva a mãe, inscreva o filho, a filha, o parente, o vizinho, para que o nosso canal tenha mais visibilidade, ok? Então você é um abençoado de Deus por estar aqui juntamente conosco nesse canal, né, que propaga, né, que tem por objetivo de pregar e ensinar a poderosa palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. E de por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Porém, quem não crer, né, infelizmente, será condenado, se não tiver outra oportunidade, ok? Mas creio que Deus sempre estará, né, dando oportunidade para que você possa converter e aceitar a Jesus como Salvador. Então vamos ao que nos interessa, para não ser muito delongado esse vídeo, vamos aqui ao nosso conteúdo dessa lição. Lição de número 13, que será ministrada na sua igreja dia 30 de março de 2025, cujo tema é Perseverando na Fé em Cristo, né? Então, a palavra de Deus, né, o aconselhamento do apóstolo Paulo, aqui, das cartas paulinas, é que nós perseveramos e nunca desanimamos, né, na fé em Cristo, ok? E esse conselho ele vai dar a Timóteo, também deu a Tito, né, 2 jovens pastores que Paulo instruiu e ensinou a Sagrada Letra para que eles perseverassem e tivessem, né, sucesso no seu ministério para a glória de Deus. Vamos então ao nosso conteúdo, da nossa lição, como é de costume, né? Ela está alicerçada no tema central, que é em defesa da fé cristã,
A defesa aqui você já sabe que é a doutrina apologética, ok? E combatendo as antigas heresias, ou seja, a matéria de heresiologia que estuda as falsas religiões, ok? Que se apresentam com nova roupagem, com nova aparência. Então são antigas, né, heresias que agora apresenta com a roupa nova, com a nova aparência, para enganar os incautos que não têm, né, o conhecimento pleno da palavra de Deus. E aí nós vemos aqui na capa, né, eu estou com essa revista grandona aqui, dá para você ver, um lobinho escondido aí, né? Esses são os falsos mestres, ok? Que querem devorar o rebanho do Senhor, tá? Então, muito importante você observar isso, né? É conivente, é condizente com a matéria, ok? Então, vamos ao nosso texto áureo, como é de costume. Vamos lá. Texto áureo, capítulo 2, ou melhor, 2 Pedro, ok? Capítulo 1 e verso 19. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Verdade prática: a Bíblia Sagrada é o único instrumento moral e espiritual estabelecido por Deus para aferir a nossa conduta diante do Criador, da sociedade, da pátria e da família. Então a Bíblia Sagrada é o único instrumento, não há outro, né? Não há outro livro acima da Bíblia Sagrada para nos pôr, né, no prumo de acordo com a palavra de Deus, aferir a nossa vida, né? Olhamos na palavra de Deus, sabemos onde estão os nossos erros, né? É onde nós precisamos nos consertar para fazer a vontade de Deus e entrar na glória celestial. Então ela é realmente um instrumento especial para a nossa vida. Ninguém pode deixar de ter um exemplar da palavra de Deus em sua casa, porque ela é a bússola que nos conduz à glória, ok? Leitura bíblica em classe. 2 Timóteo capítulo 3, do verso 10 ao 17. Vocês bem que eu estou bem confortável aqui, porque eu ganhei essa cadeira, né? Essa cadeira abençoada, macia, tá? E ela é versátil, é própria para esse estudo, ou para esses estúdios, né? Estúdio, né, da palavra de Deus aqui, montado por minha pessoa, ok? Ganhei de um seguidor, não vou citar o nome por questão de ética, mas ele me deu essa cadeira aqui, não é barata, mas é abençoada, certo? Agradeço a ele de coração e estamos aqui confortavelmente pregando, né, ensinando a poderosa palavra de Deus. 2 Timóteo capítulo 3, verso 10 ao 17. Verso 10. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor e paciência. Paulo falando a Timóteo. Perseguições e aflições tais quais me aconteceu em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganado. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem os tem aprendido, e que desde a tua mocidade ou da sua meninice, sabe as sagradas letras que podem fazer-te sábio, para a salvação e pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, né? Ou repreender, ou demonstrar com amor. Redarguir é isso aqui, tá? Para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Quando Paulo fala para Timóteo que ele sabia de quem tinha aprendido a Sagrada Letra, ele fala da fonte, que era da sua mãe Eunice e da sua avó Lloyd. Mas Paulo estava instruindo e ensinando a poderosa palavra para Timóteo, não só com palavras, mas com exemplo de vida. Timóteo acompanhou e assistiu às perseguições de Paulo e viu quanto ele era fiel ao Senhor e pegou a mesma modelo, né, a mesma estrada, e foi um grande homem de Deus através
do apóstolo Paulo, ok? Então, na nossa introdução primeira da lição aqui do comentarista, nós temos, ao longo desse trimestre, estudamos as principais heresias que ameaçam a identidade da Igreja de Cristo, mostrando seus enganos e frontalmente a resposta bíblica que as contrapõe. Na presente lição, a última deste trimestre, vamos refletir a respeito da perseverança que devemos demonstrar com a fé que herdamos. Como cristão, somos herdeiros do cristianismo bíblico e histórico. Então aqui o comentarista está falando que nós discorremos toda a lição, da primeira até essa última, a penúltima, sobre as heresias, e fazendo a apologética, combatendo. Mas depois de nós combatermos na vida mesmo, literalmente dizendo, pessoal, de combater todas as heresias, todos aqueles que vêm contra a palavra de Deus, acima de tudo nós temos que permanecer firme, fazer tudo certinho, mas permanecer firme para nós ser grande vencedor. Porque às vezes você faz a defesa, luta pela palavra de Deus, mas chega no final você desiste, então você não vai ter lucro, você vai ser um grande perdedor. Mas quando você faz tudo e fica firme e persevera, como Paulo disse, corri a boa carreira, combati o bom combate, terminei e guardei a fé. E me resta a coroa que está predestinada, está reservada de Deus para mim e para todos quantos amam a palavra de Deus. Então, combater o bom combate, correr a carreira que está proposta e perseverar. Você não pode começar, ir até o meio e depois desistir. Você tem que começar porque a vitória está no final. É ir até o final e ficar firme para ganhar a coroa da vida. Por enquanto estamos lutando, mas chegará um momento que nós vamos receber os lauréis. E aí é só felicidade e acabou todas as lutas, porque estaremos salvos com Cristo para todo o sempre. Amém. Vamos então ao nosso conteúdo. O nosso comentarista é o pastor Ezequias Soares, um exímio homem de Deus, como sempre tem dito, profundo nos originais, no hebraico, no grego, ok? Um teólogo de primeira categoria, onde nos traz ensinamentos profundos. E nós, às vezes, ouvimos alguns ensinadores que começaram agora, sendo ousados e arrotando, dizendo que tudo que está ensinado aqui não é verdade, a fonte não é essa, Eu fico abismado com isso. O camarada nasceu ontem, fazer igual o pastor Cito, está de fralda e querendo fazer pouco caso do ensinamento genuíno como é esse do nosso pastor Ezequias, um homem experiente, profundo nas palavras de Deus, no conhecimento da palavra de Deus, como nós já dissemos, e alguém vem querer fazer contraponto e alguns professores ficam dando ousadia para esses camaradas que ainda está de fralda, Mas vamos lá, não vamos falar nome, comentar aqui sobre isso, porque é falta de ética, mas a gente precisa dar um toque, porque aonde nós vamos deixar de acreditar num homem como esse para acreditar em outras coisas que não têm sentido, a respeito, do que está sendo proposto nessa lição sobre a Trindade, sobre as duas naturezas de Cristo e assim por diante, está profundamente bem comentado, bem explicado, só não aprende quem não quer. Então vamos, como é de costume, nós temos aqui a introdução desse conteúdo, a segunda introdução, a primeira ali é uma geral. Temos aqui essa lição dividida em 3 tópicos principais. Primeiro, diante das heresias é preciso perseverança. Segundo, sendo inteirado e sabendo. Tá? E no terceiro e último tópico, tendo as escrituras como o fundamento. Isso que é importante. A escritura é o nosso principal base, fundamento. E nós temos também, nós não podemos deixar de falar aqui, de ler, a motivação, ou seja, os objetivos da lição, melhor dizendo, a apresentação da lição e o objetivo da lição. Primeiro, mostrar que diante das heresias é preciso ter perseverança. Segundo, enfatizar a necessidade de sempre aprender com a palavra de Deus. Terceiro,
considerar as Escrituras como fundamento da vida cristã. Esses são os objetivos da lição. Então nós vamos aqui a nossa introdução, que é necessária, né? Nós precisamos de ler ela. Ela é o panorama, a visão geral de toda a lição. As religiões mundiais e os movimentos dissidentes, ok, que divergem delas, possuem diversos escritos sagrados, ok? No cristianismo, a fonte de autoridade é a Bíblia Sagrada. A autoridade bíblica deriva de sua origem em Deus, e o que nos permite chamar a Bíblia de a Palavra de Deus. Isso encerra a superioridade das Escrituras como plena e total garantia de infalibilidade, mas não falta quem indevidamente reivindica essas mesmas autoridades ou até mais que as Escrituras. E aí vocês vejam alguma seita aí, né? Que quer, né, colocar livro a mais, profetas a mais do que está na Bíblia, que os profetas foi até João, né? E alguém tem outros profetas aí, né? Colocando aí livros e querendo ser mais do que a palavra de Deus. E além da palavra de Deus. Isso é anátema, isso é heresia, ok? Então vamos aqui, nós fizemos um resuminho maravilhoso, uma síntese, né, para não deixar esse vídeo delongado, mesmo assim, né, é tanta coisa que às vezes passa um pouquinho, né, extrapola um pouquinho, mas nós fizemos aqui para esse vídeo ficar bem compatível, bem, né, curto, para você ter paciência de assistir até o final da lição. E peço para você não sair daí, que no final tem uma oração poderosa, né, da parte de Deus, através de nós, para a sua vida e para a vida da sua família, em nome de Cristo. Então vamos ao nosso conteúdo, né, a nossa síntese maravilhosa que nós fizemos, muito importante, preste atenção, né, porque é de profundo conhecimento e subsídio para você, professor, e para você, aluno. Primeiro tópico: diante das heresias é preciso perseverança, tá? Sim, o apóstolo Paulo aconselhou Timóteo a perseverar na fé, mesmo diante de heresias e adversidades. O apóstolo Paulo aconselhou porque sabia que isso não ia faltar na caminhada do jovem pastor Timóteo, ok? Em 1 Timóteo, capítulo 6 e 11, né, até o 20, Paulo exorta Timóteo a seguir a justiça, a piedade, a fé e o amor cristão, sem a quais você não consegue vencer e perseverar, ok? Ser perseverante e bondoso, empenhar-se no combate pela fé, obedecer aos mandamentos de Deus e de Jesus Cristo. Paulo também ensinou que a caminhada cristã exige dedicação contínua, tá? Não é uma coisa, né? É hoje e depois amanhã para, não, é contínua, certo? Diante de desafios ou adversidade, continuamente. Vem um desafio, você vence, continua firme para vencer outro, vem uma adversidade, você vence, e amanhã vai ter mais, porque o inimigo não brinca de ser crente, de ser inimigo. Às vezes o cristão brinca de ser crente, mas o inimigo não brinca de ser diabo, tá? Ele sempre vai lançar desafio, como ele fez com Jesus. Tentou Jesus, afastou por um certo tempo, e depois veio novamente para desafiar Jesus. Assim é conosco, e nós temos que estar alicerçados, escondidos em Cristo, para vencer as adversidades e os desafios da vida, meu querido irmão. Vamos lá. Timóteo foi um jovem discípulo de Paulo que enfrentou perseguições e oposições, mas nunca desistiu da sua fé. Olha que maravilha, né? O apóstolo Paulo elogia a perseverança de Timóteo na fé e na doutrina em tempos tão difíceis. É um papel dos mestres, dos pastores, né? Incentivar com elogio aqueles que estão perseverando, tá? Porque o ser humano vive de incentivo e de motivação. Então é preciso dar uma colher, uma injeção de ânimo com incentivos para a pessoa continuar firme, né, na fé, tá? Então temos aqui, as perseguições são uma referência à experiência da primeira viagem missionária juntamente com Barnabé, né, a experiência com Paulo, certo? De Paulo. Em Atos 13, verso 8 ao 12, e também o verso 50. De Atos 14, versículo 5 ao 7, e também o verso 19, tá? É verdade que Timóteo se integrou à comitiva de Paulo em Listra, na sua segunda viagem missionária. Atos 16, verso 1 e 3, ao 3. Isso aconteceu depois dessas perseguições, e Timóteo nessa época ainda não fazia parte, tá,
da comitiva de Paulo. Contudo, deve ter sido testemunha ocular de algumas dessas perseguições, pois vivia na região e a sua mãe era crente, sem dúvida, membro da igreja. Então ele não fazia parte, mas ele presenciou, né? Paulo foi açoitado, né? Paulo teve diversas perseguições em que ele presenciou, e isso serviu para ele firmar mais a sua fé, porque a sua mãe Eunice fazia parte da igreja. A perseverança na fé e na doutrina é fundamental diante das heresias, sem dúvida, tá? Você perseverar, tá? Você manter firme, certo? Na fé e na doutrina, vai te ajudar você a combater as heresias, ser um grande apologético, ok? Avançando agora para o nosso segundo tópico da nossa lição, aprendendo, sendo inteirado e sabendo. Olha aí que maravilha, tá? Aprendendo, como foi Timóteo, sendo inteirado pelo apóstolo Paulo e sabendo das coisas, né, de Deus que o dava, se tornava sábio. Timóteo aprendeu as letras com o apóstolo Paulo. O ensino de Paulo tinha autoridade divina e era a base para que Timóteo permanecesse firme na fé, ok? Paulo também emprega o pronome relativo, entre aspas, de quem, tá? E no plural grego, tinon, literalmente dos quais, tá? Então aí já vai para o plural. E isso permite, Paulo está falando aí da sua avó Lóide e sua mãe Eunice, tá, ok? Isso permite seguintes traduções. Você, entre aspas, sabe que foram os seus mestres, sabe quem foram os seus mestres na fé cristã. Paulo está falando a ele. Pois conhece aqueles de quem aprendeu, entre aspas, confiar naqueles de quem você aprendeu, ok? Desde a infância, seria uma referência natural à sua mãe, Paulo está fazendo uma referência naturalmente, a sua mãe Eunice e a sua avó Lóide, segundo Timóteo 2 e 5, e capítulo 2, verso 5. E ao próprio, ele está fazendo referência a ele mesmo, ao próprio apóstolo Paulo, segundo Timóteo 2 e 2. Então, a fonte foi a mãe Eunice e a sua avó Lóide, e quem, né, agora alicerça ele, dá seguimento, é o grande missionário apóstolo Paulo. A passagem de 2 Timóteo 3, do versículo 14 ao 17, da Bíblia Sagrada diz: você, porém, deve permanecer fiel àquilo que lhe foi ensinado. O apóstolo Paulo, né, dando aí uma injeção de ânimo e incentivando e ajudando o jovem Timóteo pastor. Sabe que a verdade, sabe que é a verdade, sabe o que é a verdade, pois conhece aquele de quem aprendeu. Está falando da sua avó Lóide e sua avó Eunice e dele próprio, ok? Sua mãe avó Lóide, mãe Eunice e do próprio Paulo inteirando isso aí. Entre aspas, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. É isso que Paulo estava dizendo para Timóteo, tá? Paulo escreve as escrituras sagradas como inspirada por Deus. Perdão. Proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, tá? Timóteo deveria manter fidelidade ao ensino de Paulo. Tal ensino tinha autoridade divina. Assim também, em face de tantos ventos de doutrinas falsas, a observação de Paulo aqui sobre as escrituras sagradas que fornecem, ou que forneceu a Timóteo o conhecimento da salvação, ressalta que Jesus é o herói de toda a Bíblia. Então, Paulo, em toda a Bíblia, nos 66 livros, ele põe Jesus como principal, tá? Ele mostra a Timóteo que a palavra é cristocêntrica. Tudo que fosse fazer, pregar, é Cristo no centro, ok? Mais nada. E o homem, né, em segundo lugar. Mas Cristo em primeiro lugar é uma observância de Paulo a Timóteo, tá? Aquilo que Timóteo aprendeu e foi inteirado, resume-se na expressão escrita da pessoa de Deus, a saber, a sua palavra.
não espere que os falsos mestres, agora vamos entrar aqui, né, dando uma pincelada sobre os falsos mestres, ok? Ele dizendo a Timóteo, né, em outras palavras, dizendo assim, não espere que os falsos mestres e as pessoas más mudem de comportamento sozinho. Não espere isso, não vai mudar, tá ok? Deixando-os a sós, eles irão de mal a pior. Se tiver oportunidade, corrige-os, de modo que os conduza de volta à fé em Cristo. Então o objetivo é trazer essas pessoas que caíram na heresia, a eles reconhecer e voltar para Cristo. Então Paulo estava falando, ensinando isso a Timóteo, ajude eles, certo? Agora, todavia, se eles não querem voltar, aí, né, a gente não é culpado do sangue deles. Lute pela verdade, especialmente para proteger os cristãos, os mais jovens, né, cercado pelos falsos mestres e pelas inevitáveis pressões de um ministério crescente, né? Timóteo poderia facilmente ter abandonado a sua fé ou modificado a sua doutrina. Então ele estava no ministério crescente, mas tinha que manter firme a sua fé, ensinando, né, aquelas pessoas que estavam indo para o caminho errado, para evitar que os jovens, que as demais pessoas viessem, né, a seguir os falsos mestres. E um problema maior que o seu ministério estava florescendo e a inveja comia solto, mas Paulo falou, fique firme e ensine, porque se dando exemplo, eles vão te obedecer, tá? Dentro da palavra de Deus. Uma vez mais, Paulo aconselha, né, Timóteo a olhar para o seu passado, né, lá para onde ele aprendeu a palavra de Deus, e permanecer nos ensinos básicos a respeito de Jesus, que são eternamente verdadeiros. Então Paulo fala, olha, lembra lá do passado, com quem você aprendeu? Com a sua mãe, que fazia parte da igreja, a mãe Eunice, e a sua avó Lloyd. São fontes, né, fontes verdadeiras que vai te manter você, né, firme na palavra de Deus, porque são a sagrada letra das Escrituras. Como Timóteo, estamos cercados de falsos ensinos. Nós hoje, como Timóteo, estamos cercados de falsos ensinos. Mas não devemos permitir que a nossa sociedade distorça ou coloque empecilhos à eterna verdade de Deus. Olha aí, é isso que Paulo estava ensinando a Timóteo, e hoje nós temos que pegar esse exemplo. Dedique diariamente um tempo para refletir sobre o fundamento da sua fé cristã, encontrando na palavra de Deus que são as grandes verdades que edificam a sua vida. Então é necessário nós meditarmos da onde nós saímos, com quem nós aprendemos, e meditar na palavra de Deus, como, né, foi difícil nós sair desse mundo, né, chamado para fora, e agora não pode, em qualquer momento, deixar a sociedade divorciada, esses falsos mestres, né, pôr por terra as grandes verdades de Deus em nossa vida. Nós precisamos meditar, sabendo onde nós viemos, e permanecer firme contra as falsas heresias, contra os falsos mestres na igreja, querendo, né, distanciar, distorcer e levar um povo, os jovens, né, e outros mais incautos à perdição. Então, nós temos que combater a favor da verdade, tá? A apologia contra as mentiras, heresias dentro da igreja. Quem aprende a palavra de Deus persevera e permanece na verdade, jamais sai da verdade, ok? Avançando para o terceiro e último tópico da nossa lição, tendo as Escrituras como fundamento. Então nós vamos ver agora, né, as Escrituras como fundamento. Sim, a autoridade apostólica está fundamentada nas Escrituras, principalmente no Novo Testamento. Então Paulo disse, olha, eu não vim com argumento humano, mas eu vim pelo poder da palavra ensinar-vos, né, a respeito do Senhor Jesus Cristo. Tá? A relação entre a autoridade apostólica e a Escritura é fundamental para a teologia cristã. Tá? Os apóstolos foram inspirados por Deus a escrever os livros do Novo Testamento. Os apóstolos ensinaram com a autoridade de Jesus, que por sua vez ensinou com a autoridade de Deus. Então, é uma hierarquia, uma sequência dos apóstolos, que aprendeu de Cristo, e de Cristo que veio, né, de Deus.
certo? A autoridade dos apóstolos é reconhecida como fundamental e vinculante pelos primeiros pais da igreja. A autoridade apostólica é vital para a fé cristã. A interpretação e a aplicação da Escritura é uma extensão da autoridade apostólica, sem dúvida, né? A exegese bíblica é uma prática essencial para os líderes cristãos. Tá? O que é autoridade apostólica? Entenda o conceito, é ir e servir. Simples, né? A relação entre a autoridade apostólica e a Escritura é fundamentalmente para a teologia cristã. Tá? Então a relação entre a autoridade apostólica e a Escritura é fundamental para a teologia cristã. Os apóstolos foram inspirados a escrever os livros do Novo Testamento pelo Espírito Santo. Em muitas passagens do Novo Testamento, o termo Escrituras, ou no plural Escrituras, se refere ao Antigo Testamento, algumas dezenas de vezes. Mateus capítulo 2, versículo 42, Marcos capítulo 12, verso 10, Lucas capítulo 24, verso 27, João capítulo 2, versículo 22 e João capítulo 5, versículo 39, tá? Mas o contexto da expressão paulina, entre aspas nós temos aqui, mas o contexto da expressão paulina, toda a Escritura é inspirada por Deus, não se restringe apenas ao Antigo Testamento. E sabemos disso, ok? Não é só o Antigo Testamento. Porque a intenção do Espírito Santo é mostrar, através de Paulo, é mostrar que se trata de todos os 66 livros da Bíblia. Então é toda a Bíblia, é inspirada, ok? Para ensinar, para redarguir e para corrigir, ok? Para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos. 2 Pedro 3, verso 2, Antigo e Novo Testamento. Então, nós temos que lembrar do Antigo, que foi falado pelos profetas, né? Depois nós vemos para o Novo, através do Senhor Jesus Cristo e dos seus apóstolos, tá? Então, todos os 66 livros são inspirados para ensinar, para redarguir, né? Para instruir em todo homem, em toda boa palavra, né? Que é a palavra de Deus. Todos os livros da Bíblia têm os mesmos graus de inspiração e a mesma autoridade. Logo devemos dar a mesma atenção, tanto aos profetas do Antigo Testamento, como aos apóstolos do Novo Testamento, sem dúvida, né? Toda a palavra de Deus é autoritativa e regra fundamental para a nossa vida. Então, é a nossa regra de fé, tá? Não tem outro caminho, é a palavra de Deus. E alguém ousa dizer que a palavra de Deus não é inspirada, né? Não é totalmente inspirada a erros, tá? Pode haver erro na escrita, mas nos originais não tem erro. A palavra de Deus não contém erro. Ela é fonte, né? Ela é a inspiração plenária, ok? Então alguém quer pôr em xeque isso aí, mas a palavra de Deus, ela não cai por terra. Passará os céus e a terra, né? Mas as minhas palavras não vão de passar, diz o Senhor Jesus. Chegamos ao final dessa lição. Vamos ler aqui a nossa conclusão. Precisamos fazer a conclusão dessa lição. E não saia daí, que já estamos terminando, ok? Acredito que você aprendeu muito com esse ensinamento. Simples, humilde, mas dentro da palavra de Deus. Então nós vamos fazer a conclusão e vamos fazer a oração final para Deus abençoar a sua família. Vamos lá. Conclusão. A Bíblia é um guia seguro para toda a humanidade. E não somente para a igreja. Ela é a única revelação de Deus escrita para o ser humano e a fonte de autoridade espiritual para aferir a nossa conduta diante de Deus, da sociedade e da família. Trata-se de uma orientação segura para a vida humana, a nação de Israel e a igreja, bem como as exortações para o mundo, incluindo os aspectos políticos, sociais, religiosos das nações. Então aqui nós chegamos ao final desse trimestre maravilhoso. Acredito que você adquiriu muito subsídio, muito aprendizado
e foi muito bom para a sua vida espiritual, tenho certeza, né? O elevo espiritual, e você certamente saciou, né, a sua sede espiritual na palavra, na poderosa palavra de Deus, através desses ensinamentos, essas 3 lições abençoadas. E no próximo trimestre teremos mais 3, né? No segundo trimestre teremos mais 13 lições, né? E logo estaremos dando para vocês aí, né, a dica do segundo trimestre, qual será, né, o tema central, e certamente vai ser abençoado. Então, inclina sua cabeça juntamente com a minha e vamos orar ao Senhor Deus Todo-Poderoso em nome de Cristo, é lógico. Senhor Jesus, eu te agradeço por este momento abençoado de estar na tua presença, ó Pai, ensinando a tua poderosa palavra. Isso, Senhor, são para poucos, são para aqueles que amam a tua poderosa palavra, Senhor Deus. Ensinar com dedicação, fazer a tua vontade e, acima de tudo, perseverar, Senhor Deus, e manter-se firme, né, lutando para não pecar contra ti. Ó, apesar de sermos falhos, ó Pai. Pai Santo e Pai Eterno, eu te peço para esse homem, para esse irmão, para essa família que está nos assistindo, ó Pai, que se houver alguma enfermidade no seu lar, seja repreendido, seja qual ela for, Pai, incurável, desde uma dor de dentro, dor de cabeça, até o câncer, Pai, uma doença degenerativa, Senhor Deus, que seja repreendido para a glória do teu nome, que ele possa testemunhar que o Senhor é Deus e que o Senhor fez esse milagre na vida da sua família, na sua vida. Pai Santo, eu te peço em nome de Jesus. Na área financeira, ó Pai, ajuda essa família a sustentar, ó Pai Santo, com o seu emprego, ó Pai. Dê a eles, ó Pai, o sustento de cada dia, o pão de cada dia, ó Pai Santo. Eu te peço todas essas bênçãos em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém e amém. Fiquem com Deus, um beijão no coração, que a graça do nosso Senhor Jesus, o grande amor de Deus e a comunhão e as consolações do Paráclito Divino seja sobre cada um de nós, que diremos com força, amém. Bye bye, galera, e até o próximo vídeo.